vamos falar sobre as 3 regras fundamentais da técnica ativa. Essas 3 regras elas foram propostas por Sandor-Ferenczi e são questões essenciais para o processo de análise da técnica ativa. A primeira delas é com relação à atenção flutuante. O Sandor-Ferenczi ele vai dizer que as intervenções elas não podem ser aleatórias, de forma descoordenada ou desorganizada. As intervenções elas devem ser contextualizadas, baseado naquilo que foi observado na atenção flutuante. O que seria a atenção flutuante? O paciente está falando, chega um certo ponto que ele fala algo que te chama a atenção e que faz parte da estrutura dos sintomas dele, da psicopatologia. Então é nesse ponto que vai ser realizado a intervenção. Outra coisa ainda sobre essa questão da atenção flutuante é que a técnica ativa ela não deve ter intervenções universais. Ele quer dizer com isso que ela não deve servir para todos. Ela deve ser orientada, organizada para cada paciente de forma específica. Você pode entender a atenção flutuante como uma corrente que vai passando na frente dos seus olhos. Você está vendo todos os elos, mas quando passa um elo quebrado, aquele elo te chama a atenção. Então ali é o ponto onde o analista vai realizar essa intervenção ativa. Uma outra questão muito importante é com relação à questão transferencial. As intervenções elas não podem interferir de forma negativa na relação transferencial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava atendendo uma paciente e ela tinha uma crença disfuncional muito forte. Então eu fui questionando ela de pouco a pouco, ela foi percebendo que eu estava com a intenção de criar nela um certo questionamento sobre aquela crença disfuncional. Só que era algo que ela se apegava com muita força, então na próxima sessão ela ficou refletindo se ela vinha ou não no processo, porque ela se sentiu atacada, ela me via como uma espécie de inimigo, coisas desse tipo. Então a transferência começou a ter um problema. Então tive que realizar um manejo transferencial novamente para que o processo de análise continuasse. E por último, e não menos importante, ele ainda propõe que esse modelo vai ser provocado pelo próprio analista. O analista é quem vai convidar o paciente a essas ações e não o contrário. Por quê? No modelo convencional, o analista fica numa posição de passividade e o paciente ele vai falando, ele vai dizendo, às vezes ele até coloca o analista numa posição de eu quero uma resposta. Então isso, no modelo ativo, o analista é quem vai convidar o paciente às intervenções, às ações ativas. Então isso são as 3 regras fundamentais da técnica ativa propostas por Sandor-Ferenczi.